Olá para você que acompanha a programação da TV Viena, no canal 24 da Cabonete de Assis. Hoje eu recebo em nossos estúdios o secretário-geral da OAB São Paulo, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos. Dr. Caio, bem-vindo à TV Viena. Muito obrigado, é um prazer estar aqui na TV Viena para conversar um pouco com os colegas e falar um pouco sobre a Ordem dos Advogados do Brasil. A priori, gostaria de perguntar para o doutor o motivo da sua visita à região aqui de Assis. Nós tivemos ontem dois eventos importantes para a nossa instituição. Houve a inauguração da Casa da Advocacia e da Cidadania junto à subsede de Maracaí, que é uma localidade vinculada à subseção de Paraguaçu Paulista, que tem como seu presidente o Edilson, que é uma grande liderança da advocacia, e por empenho de uma promessa feita pelo presidente Marcos da Costa e juntamente com o presidente Edilson de Paraguaçu Paulista, nós implementamos a casa e a inauguramos cumprindo uma meta de trabalho no início desta gestão. Também ontem à noite tivemos a oportunidade de estar junto à subseção de Assis, com as lideranças da advocacia, para fazer a entrega das carteiras, das credenciais profissionais aos novos advogados e a um estagiário. Foram 21 carteiras entregues, 20 advogados e um estagiário, que acabam agora trazendo novas forças a este grande exército de colaboradores em defesa da cidadania, que são os colegas advogados vinculados a esta importante subseção do Estado de São Paulo. Um evento muito prestigiado, estivemos com o presidente Carlos Pinheiro, contamos com a participação de ex-presidentes da subseção, Dr. Ricardo Hiroshi, ex-presidente, hoje o nosso presidente da Coordenadoria de Prerrogativas da região de Assis e Marília. Também contamos com a participação do presidente Delchiaro, que lá esteve conosco, também prestigiando este importante evento. Sim, Dr. Caio, como tem sido a atuação da OAB justamente na defesa das prerrogativas da categoria neste ano de 2015? Nós tivemos um trabalho muito intensificado, mercê da atenção do presidente Marcos da Costa, destinada a esta questão fundamental para o exercício da advocacia. Quando nós falamos na defesa das prerrogativas profissionais, algumas pessoas não compreendem, achando que se tratam de privilégios outorgados à advocacia, mas antes disto, são instrumentos necessários e indispensáveis para que o advogado tenha as ferramentas adequadas para defender o cidadão. O cidadão que precisa ter voz, aquele que precisa apresentar a sua visão de mundo sobre as coisas, precisa que um profissional detenha os instrumentos para fazer com que as autoridades o ouçam. E esses instrumentos são as prerrogativas profissionais. O presidente Marcos da Costa descentralizou esta atividade, reconhecendo em cada uma das regiões deste grande estado de São Paulo figuras importantes para desempenhar esta liderança junto às prerrogativas. Juntamente com o Dr. Ricardo Toledo, nosso diretor de Direitos e Prerrogativas, várias regionais foram criadas e lideranças importantes destas regiões acabaram desempenhando este papel fundamental. Junto à região de Marília e Assis, essas duas grandes lideranças estão centralizadas nas figuras do Dr. Ricardo Hiroshi, nosso ex-presidente da subseção de Assis e hoje presidente da Coordenadoria de Direitos e Prerrogativas, e também para o conselheiro José Meirelles, que é o nosso presidente do Conselho Regional de Prerrogativas. Isso implicou em uma diminuição do tempo de resposta da OAB São Paulo, no que diz respeito ao cuidado com as prerrogativas. Sim. Os processos que são instaurados para apuração dos desvios de conduta de autoridades que não respeitam a advocacia e que, por conta disto, desrespeitam o próprio cidadão e a própria função que exercem, essas autoridades
tem observado que a atuação da prerrogativa tem sido uma atuação rápida, precisa e objetiva. Enquanto houver uma autoridade que não respeite as prerrogativas profissionais e que, portanto, não respeite o cidadão, a OAB São Paulo, por meio destas grandes lideranças, estará atuando, sem dúvida alguma, para fazer com que eles compreendam a necessidade de respeito às prerrogativas. Você está acompanhando a programação da TV Viena. Hoje recebemos aqui o secretário-geral da OAB São Paulo. Estamos falando sobre vários assuntos, o motivo da visita, o OAB, exame da ordem. Agora eu vou falar com ele sobre a crise. Nós sabemos que a crise vivida pelo Brasil é confluência de 3 outras: econômica, política e moral. Qual é o papel da OAB neste cenário? E aproveito o momento para pedir que o senhor comente sobre o seminário Saídas para a Crise, iniciativa da OAB. De fato, o presidente Marcos da Costa tem destinado uma atenção especial a esse momento difícil pelo qual passa a nossa nação. Nós tivemos no início deste ano uma programação para o lançamento de uma campanha denominada Corrupção Não, onde a OAB inicia o tratamento desses problemas todos da crise que assola a nossa nação, chamando toda a comunidade, toda a sociedade para participar conosco numa linha de combate em relação a este grande mal, o maior mal que assola o país, que são os desvios de recursos e a corrupção. Essa campanha teria o seu início no começo deste ano, mas infelizmente, em decorrência do acidente que vitimou o presidente Marcos da Costa, do qual ele já está recuperado em plena atividade, fez com que nós adiássemos o lançamento desta campanha, mas ela acabou ocorrendo. Ao mesmo lado que houve o lançamento da campanha Corrupção Não, o presidente Marcos da Costa também organizou algumas frentes de trabalho, todas destinadas para não só envolver a coletividade, mas também para apontar algumas saídas às autoridades, para que juntos e unidos possamos tentar a saída desta crise. E este seminário, que envolverá grandes lideranças, pensadores do nosso país, realizado em parceria, inclusive com a TV Cultura, nos permitirá discutir e debater esses assuntos para que juntos possamos apresentar algumas alternativas, seja no que diz respeito às questões econômicas, às questões éticas, às questões morais. O que é importante é que a OAB, como entidade de maior prestígio no contexto da sociedade, porque ela está a representar todos os pleitos e anseios do cidadão, é que nós utilizemos estas forças para fazer o envolvimento de toda a sociedade. Costumamos dizer que não existe autoridade mais importante do que o cidadão. O cidadão consciente, envolvido, munido de todas as informações, é a autoridade que fará com que o país tome o seu rumo adequado. Sim, o próprio Marcos Costa comentou no Roda Viva que o momento de crise é também um momento de oportunidade. Eu vou para um rápido intervalo, já volto, você está aqui na TV Viena.
Estamos de volta, você está aqui na TV Viena, canal 24, da Cabunete de Assis. Eu recebo hoje em nossos estúdios o secretário-geral da OAB São Paulo, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos. Dr. Caio, vamos falar sobre um assunto polêmico, sobre o exame da ordem que tem sofrido ataques nos últimos anos. Como é que a OAB encara isso? Na verdade, entendemos que as críticas que têm sido realizadas ao exame de ordem são críticas impertinentes. O exame de ordem é um instrumento de defesa da cidadania. É necessário que o cidadão tenha a garantia e a tranquilidade de que, quando necessita dos trabalhos de um advogado, que ele possa encontrar alguém que detenha capacidade técnica e condições efetivas de defender os seus direitos, o seu patrimônio, a sua liberdade e a sua vida. E o exame de ordem tem servido a isto. Nós sabemos das dificuldades que as próprias instituições de ensino encontram para levar adiante esta missão da educação, e o que não podemos permitir é que no exercício da atividade possam ter pessoas que não tenham condições efetivas de desempenhar as suas funções. O exame de ordem, ele tem se mostrado necessário e eficaz neste contexto. Alguns dizem que seria injusto fazer com que aqueles que saem das universidades e das faculdades não possa trabalhar desde logo. Mas é importante também deixar claro que a própria lei maior do nosso país, a Constituição, dá um tratamento especial àquilo que chamamos de munus público da advocacia. Não é sem razão que o artigo 133 da Constituição define que o advogado é indispensável à administração da justiça. E o é porque a ele foi atribuído o ônus de representar o cidadão no que diz respeito à defesa dos seus direitos. E nós não podemos permitir que aquele que não tenha a capacidade adequada possa estar no mercado de trabalho. É importante também destacar, Maíra, que as demais profissões, já adequando-se à experiência do exame de ordem e entendendo-o como um instrumento importante na qualificação profissional, já tem se movimentado para tentar fazer com que, por lei federal, como é o caso do exame de ordem, surja o que chamamos de exame de proficiência. A sociedade tem exigido e tem se mobilizado para que instrumentos de proteção a ela sejam criados. E o instrumento representado pelo exame de ordem tem servido a esta finalidade. Não se trata de reserva de mercado, porque não existe número máximo de possibilidades de pessoas passarem no exame de ordem. Se 1 milhão de pessoas demonstrarem ter qualidade, passarão no exame e poderão desempenhar a sua função. Daí porque entendemos que a crítica que é destinada ao exame, no sentido de afastar a sua obrigatoriedade, é uma crítica que está indo de encontro às necessidades efetivas do cidadão, colidindo com essas necessidades e desrespeitando o próprio cidadão. Sim, absolutamente. Nós estamos também às vésperas das eleições da OAB. Dr. Caio, como que funciona esse processo eleitoral dentro da ordem para que o nosso telespectador entenda esse processo? No estado todo, nós somos em 229 subseções. 229 subseções. Okay. As subseções, como ocorre junto aqui à subseção de Assis, também elegem os seus respectivos representantes, assim como há a eleição do comando de todo o estado de São Paulo. Este ano, que é o terceiro ano e último do mandato, que se iniciou no ano de 2013, nós teremos eleições no período correspondente à segunda quinzena de novembro. A data ainda não está definida,
Isso será objeto de deliberação do Conselho Seccional, mas na segunda quinzena de novembro todos os advogados exercerão através do voto, a sua vontade para que sejam eleitos os representantes para comandar os desígnios das 229 subseções no Estado e da seccional da OAB São Paulo. E aproveito o momento, doutor Caio, para que faça, agora aproveitando a audiência dos nossos telespectadores, justamente uma retrospectiva do Dr. Marcos Costa, nesse último mandato. O presidente Marcos da Costa tem sido uma grande liderança da advocacia, não só no estado de São Paulo, mas também em todo o país. Pessoa responsável e abnegada que sempre foi quando o assunto é a representação da advocacia, destinar atenção aos advogados, não tem descansado um dia sequer no desempenho das suas funções. Para que se tenha uma ideia, Maíra, quando do início do seu mandato, visionário que é, o presidente Marcos da Costa conclamou aos seus diretores para que juntos envolvêssemos todos os dirigentes de ordem do Estado de São Paulo, porque antevendo a crise era necessário fazer aquilo que ele denominou de mais com menos. Era necessário trabalhar e fazer mais sem a dependência expressiva dos recursos que mantém a nossa estrutura. Sim. E iniciado este trabalho, nós tivemos a grata satisfação, mercê do empenho desta grande liderança da advocacia, que é o presidente Marcos da Costa, de iniciar esse ano de 2015, depois de 83 anos de história da OAB São Paulo. Não obstante a corrente inflacionária significativa, nós iniciamos esse ano de 2015 com uma redução das anuidades da ordem de 12,5%. Isso representa uma grande conquista, um recado pedagógico, inclusive importante, aos nossos governantes, para dizer que é possível, através do corte de gastos, através do trabalho diário, fazer com que os benefícios sejam mantidos e fazer com que o cidadão, o advogado, não responda pelas dificuldades. Foram 12,5% de redução da anuidade. Sim, o não repasse da inflação de 7,5% e a diminuição de 5% do valor praticado no ano anterior. E ao lado disto, nós tivemos um esforço significativo da melhora das instalações e estruturas dos mais de 1.100 pontos de apoio à advocacia ao cidadão em todo o estado de São Paulo. Foram novas casas, novas reformas, ampliações, equipamentos trocados, substituídos, tudo para que a advocacia tivesse o suporte necessário para o desempenho da sua função. E isto desenvolvido por conta desta abnegação do presidente Marcos, que não obstante também tenha sofrido um grave acidente. Nossa instituição passou por um momento difícil que representou o acidente automobilístico, do qual vitimou de forma fatal o nosso diretor tesoureiro, Dr. Carlos Roberto Fornes Mateucci, e que também fez com que o presidente Marcos ficasse afastado de suas funções durante um espaço de tempo. Foram 14 cirurgias pelas quais passou o presidente Marcos, mas retomada a sua condição, ele pôde voltar ao comando da OAB São Paulo para nos comandar nesta saga importante que é defender a advocacia e o cidadão. Portanto, o presidente Marcos da Costa tem sido uma pessoa que, ao longo desta gestão, ele levanta e dorme com a advocacia, chega mais tarde em sua casa para permitir que cada um dos 300.000 advogados desse estado de São Paulo possa chegar um pouco mais cedo e feliz em suas casas. Dr. Caio, muito obrigada pela sua presença na TV Viena. Deixo espaço para que você dê um recado aos advogados aqui de Assis e toda a região também.
Quero deixar um grande abraço a esta advocacia pujante, representada pelos advogados de Assis e região, dizer que esta é uma região objeto de sempre atenção e carinho da OAB São Paulo, do presidente Marcos da Costa, e dizer a esta advocacia que estamos sempre à disposição para aquilo que for necessário. Aqui existem grandes lideranças da advocacia que bem representam este contexto que não é só composto de números, mas é composto de qualidade. E queria deixar um abraço, portanto, ao presidente Carlos Pinheiro, ao amigo Ricardo Hiroshi, esta grande liderança das prerrogativas e ex-presidente da subseção, ao presidente Paulo Delchiaro, ao querido conselheiro Meirelles, para dizer que todos nós estamos sempre à disposição desta advocacia importante que é composta pelos colegas advogados de Assis e região. TV Viena, você está aqui.